Eu agradeço a senhora. Eu estou me despedindo literalmente, estou arrumando as malas, vou sair daqui para terminar de fazer isso. E primeiro agradecer a minha bancada, em nome da senhora, é um prazer estar falando sobre a sua presidência, em nome das mulheres da minha bancada que contribuíram enormemente para que nós brecássemos retrocesso, a senhora Fátima Bezerra, Benedita da Silva, minha grande amiga, Margarida, também outra grande amiga, Yara, Dalva e todas as mulheres. Agradecer também aos amigos da bancada, Fernando Ferro, Nilton Lima e outros que foram referência para meu desempenho aqui nessa casa. Quero agradecer também, senhora presidente, toda a minha equipe, especialmente ao pessoal aqui de Brasília, que ombrearam-se comigo, numa jornada de trabalho permanente, intensa, como é nossa característica. Agradecer a Claudinei, agradecer a Aline, agradecer a Paula, agradecer também a Mariana, quero agradecer a toda a minha equipe em Salvador, Edson, Sócrates, Elba, Val, a minha equipe em Jacobina, João, Diego e Pirulito e as representações em outras cidades. Quero aqui agradecer o carinho, o apoio de todos os servidores dessa casa, aqui da mesa, sempre numa convivência muito tranquila, muito boa, da minha comissão de seguridade, que eu fui presidente, sou presidente ainda, Rubens e todos os servidores dessa casa. A Câmara é uma boa estrutura para se trabalhar. Você tem uma retaguarda muito eficiente, muito operativa, muito profissional, a palavra é essa, né? A Câmara tem uma estrutura de servidores muito profissionais que nos dá tranquilidade para atuar, consultoria, os servidores administrativos e todos os demais servidores. Agradecer os garçons ali da cantina, né, que ficam permanentemente nos também dando suporte, tarde da noite eles estão ali num trabalho incansável. Pedir desculpas a ele, em nome dessa casa, não conseguimos, e vou começar por aí, senhora presidente, nós não conseguimos fazer avançar uma série de projetos. Então, a próxima, me frustra não ter vindo para a próxima legislatura, porque tem algumas metas que nós deveríamos ter cumprido e não cumprimos, como a regulamentação da profissão de garçom, que nós militamos e não conseguimos. Essa casa tem umas coisas interessantes. A profissão de garçom é uma profissão antiga, reconhecida, né, e que tem uma ampla base social, e nós não conseguimos ainda regulamentar a profissão de garçom, nós não conseguimos fazer a reforma política, e eu gostaria, e talvez não concorra mais nenhum outro cargo, sobre a lógica dessa legislação em vigência. Nós precisamos fazer uma reforma política para ter mais mulheres nessa casa, para ter mais negros nessa casa, para termos uma expressão da sociedade mais viva, termos aqui representantes da comunidade LGBT, tá certo? Temos pouquíssimos, para termos índios nessa casa, e aí nós não conseguimos avançar. Eu estou convencido, tenho ouvido algum discurso aqui que tem me incomodado, inclusive de companheiros meus de partido, que acham que o fim do financiamento de empresa por si só resolve. Não, o fim de financiamento de empresa é um elemento central para desvincular a atuação do Estado do capital. Essa corrupção que está aí e que alguns apregoa como sendo momentânea e conjuntural, não é uma corrupção estrutural que vem desse modelo de financiamento. Quem financia, governa.
Quem financia quer participar. Quem financia interfere, e interfere indevidamente. Interfere fraudando contrato, interfere superfaturando contrato, interfere subexecutando contratos. Então, a grande origem desse mal que está aí, que não é conjuntural, não é do governo Dilma, não é do governo Lula, vem de muito tempo. Esse governo, ao contrário, tem permitido, tem estimulado e tem combatido a corrupção, tá certo? E nós não avançamos nem um pouco. Então, a reforma política que eu desejo ver implantada é a reforma política com financiamento público. Com financiamento público para os partidos, com listas. Temos efetivamente a participação de mulher, a chamada lista em zigue-zague, um homem e uma mulher, para que nós possamos ter aqui coincidência de eleição. Ninguém aguenta mais nesse país de 2 em 2 anos paralisar a máquina para ter eleições de 2 em 2 anos. Redução do mandato de senador. Não é possível mais que um senador tenha 8 anos de mandato. É uma eternidade. A rotatividade faz parte da República Democrática. E 8 anos é quase uma vitaliciedade. Um senador com 3 mandatos são 24 anos de mandato. Coisa absurda. E defendo, estou convencido, senhor presidente Zalci, estou convencido de que nós devemos limitar o número de mandatos, e havia um compromisso meu já nessa eleição apregoado, seria meu último mandato. Devemos limitar o número de mandatos de parlamentares. Não acho que seja 2 necessariamente, né? No meu caso, eu coloquei 2 para ser exemplar. Mas alguém disse ontem aqui que estava saindo, não foi candidato para permitir que outras pessoas viessem a ser. Porque a República também é isso. A República é a oportunização de igualdade. Se alguém fica aqui 11 mandatos, 12 mandatos, está tirando a possibilidade de outras pessoas representar o povo. Então, a limitação de mandatos também é positiva no sentido de nós não só darmos oportunidade, igualar, mas também impedir um pouco dos vícios das entranhas do parlamento. E também, senhor presidente, não conseguimos, e me frustrou, a reforma tributária, que na minha cabeça é bem diferente de outras reformas que estão aí. O Brasil tem uma estrutura tributária altamente injusta, que tributa os chamados serviços e consumo. É a tributação indireta, é a tributação regressiva, que incide principalmente em quem não pode pagar. Nós também fizemos pouco para alterar a estrutura federativa. Avançamos um pouco com a PEC, que aprovamos aqui, passando 0,5% para o ano a mais para o Fundo de Participação do Município e 0,5% no ano 2016. Mas é muito pouco para alterar a estrutura federativa. Os municípios são os entes concretos e reais da Federação Brasileira que precisam ser fortalecidos. São eles, senhor presidente, são eles que executam efetivamente as políticas necessárias à melhoria das condições de vida da população. São eles que executam a política de saúde, a política de educação básica, o saneamento, a limpeza, a urbanização, a iluminação pública, dentre outras políticas fundamentais. Não fizemos isso também. Então eu saio daqui com uma certa frustração, que nós não conseguimos fazer, principalmente a tarefa central, que é a reforma política. Saio frustrado, e o Papa Francisco, que me parece que já é um homem iluminado, mas numa iluminação ainda maior, ele que interviu para que as nuvens de chumbo da conjuntura internacional fossem reduzidas e os Estados Unidos recuassem no seu bloqueio a Cuba,
o Papa Francisco ontem, ele também emitiu uma opinião de que a mídia, ela tem, né, os seus pecados de estar controlada. E nós não fizemos aqui também a regulação da mídia. A própria ONU, através de seu comissário que esteve aqui no Brasil, reconhece que o controle, a regulamentação econômica da mídia, a descentralização, a democratização da mídia é fundamental para consolidar a democracia brasileira. Então, eu saio com um sentimento de frustração por esse aspecto. Mas, por outro lado, nós avançamos também. Teve momentos de forte alegria e emoção, porque eu me sinto parte de algumas vitórias que nós conquistamos nessa casa. A PEC do trabalho escravo. Eu cheguei aqui, coloquei como meta central do meu mandato aprovar essa PEC. Lutei muito e aprovamos. A PEC das empregadas domésticas, lutei muito e aprovamos. Vitórias importantes. A regulamentação da emenda 29, aprovamos. Ainda há muito que se fazer nessa área, como aumentar o financiamento da saúde. Mas nós aprovamos a regulamentação da emenda 29, que estava aí por muito tempo. Nosso mandato contribuiu muito para aprovar o adicional de periculosidade para os vigilantes, uma vitória para uma categoria que nós temos vínculo histórico e que eu considero importante. Aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, outra vitória e outro momento de emoção que nós tivemos. O Plano Nacional de Educação, que essa casa aprovou e que traz inúmeras metas que nós temos certeza que vai dar uma contribuição enorme para que o Brasil dê saltos de qualidade no seu desenvolvimento. Pronatec, que nós defendemos aqui muito duramente, e que alguns setores, inclusive da oposição, tentaram bloquear. Nós aprovamos e eu sinto a importância desse programa concretamente. Cheguei em Uibaí, no distrito de Quixabeira, em Uibaí, tinha uma turma do Pronatec, no distrito de Quixabeira, em Uibaí. Cheguei no Brejo da Brisa, em um distrito de Cetucé, a 170 quilômetros da sede. Estava lá uma turma, que eu participei, inclusive, do encerramento dessa turma, do Pronatec. Conversei com o diretor do IFA de Jacobina e ele me disse que o Pronatec em Jacobina tem em todo o distrito. Então, essa também foi outra vitória importante dessa legislatura que nos alegra em ter participado. Também outra, eu como professor de Direito Constitucional, quando fui candidato, eu dizia que uma das minhas metas era regulamentar o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional do tempo civis está previsto na Constituição desde 1988 e nunca tinha sido regulamentado, Érico. E nós conseguimos, ainda no primeiro biênio, na gestão do presidente Marco Maia, nós regulamentamos o aviso prévio proporcional previsto no artigo 7º da Constituição. Nós aprovamos também aqui o Estatuto da Juventude, outro aspecto importante nessa legislatura. Aprovamos o Vale Cultura, dentre outras peças que nós consideramos fundamentais. Mas não aprovamos o fim dos autos de resistência, que nós tanto lutamos aqui. Esse instituto tem levado à morte a juventude negra, grande parte da juventude negra do Brasil. É um clamor das lideranças negras no Brasil, das lideranças que têm compromisso com os direitos humanos, o fim dos autos de resistência. E nós não conseguimos votar essa peça. Nós não conseguimos votar o direito de resposta depois da manipulação absoluta nas eleições desse ano por parte da mídia. O abuso absoluto da mídia nas eleições, que inventaram um dia antes da eleição, que tinha sido envenenado o doleiro, e tinha sido envenenado pelo PT.
que nós tínhamos matado o doleiro, saiu na mídia isso, às vésperas da eleição, quando não dava nem para responder. Como saíram a Veja, a excrescência da mídia brasileira, né, saiu às vésperas da eleição também com matérias totalmente inverídicas e nós não conseguimos assegurar o direito de resposta. Tem um projeto dessa casa, oriundo do Senado, de autoria do senador Riquião, e nós não conseguimos votar. Me frustra também sair sem conseguir votar o direito de resposta, senhor presidente. Mas também, para nós, foi importante nossa atuação aqui, no sentido de garantir algumas melhorias para a nossa região. Nós negociamos muito e conseguimos com que a presidenta Dilma, com que o ministro Mantega, a ministra Miriam Belchior, fizesse a renegociação dos produtores rurais do Nordeste afetados pela seca. E nós conseguimos, em boa medida, fazer uma renegociação. Ficamos com algumas pendências, é verdade, mas nós avançamos e nós participamos diretamente. Fico satisfeito porque nós conseguimos interferir perante o governo durante a seca inclemente que nós sofremos por 3 anos. E eu me orgulho de ser o primeiro proponente de distribuição de grãos para a ração animal, e pela primeira vez isso foi feito, e eu fui o primeiro proponente aqui, quem mais insistiu, e nós conseguimos que durante a seca fosse distribuído grãos para a ração animal. Nós sugerimos, na época também, que o Bolsa Estiagem fosse fornecido às pessoas afetadas pela seca, o que a presidenta Dilma, nós fizemos requerimento de indicação, e a presidenta Dilma também implantou, minimizando o sofrimento. A ampliação do seguro-safra, essa luta também nós contribuímos, mas nos frustramos também em relação a essas políticas. Nós avançamos, inclusive, na política de reservação hídrica. Nós distribuímos, nosso governo distribuiu 750 mil cisternas de polietileno, um recorde em um período tão curto, que garantiu água de qualidade para milhares de nordestinos. Alguns milhares de cisternas de produção foram feitas, barragens, cisternas de produção, e isso melhorou muito a convivência do semiárido com a seca. Mas nós nos frustramos também porque o tempo todo nós solicitamos a recomposição do rebanho do Nordeste. Durante a seca nós tivemos uma perda de rebanho grande, significativa. Teve algumas regiões que nós perdemos mais de 50% do rebanho. E não houve um programa específico, que é preciso que haja no próximo governo da presidenta Dilma, no próximo governo do governador Rui Costa, que haja um programa específico de recomposição de rebanho. Nos frustramos, senhor presidente, porque eu, sem dúvida nenhuma, fui o deputado que mais lutei por isso, para que nós ampliássemos a telefonia móvel, principalmente na zona rural e nos distritos. E pouco avançou. Eu sei que tem um programa em curso, que em 2015 vai avançar muito, mas nós lutamos para levar telefonia móvel por distrito da Bahia. Conseguimos em alguns. É verdade que nós conseguimos implantar em alguns, como, por exemplo, o Junco, na Bahia, em Jacobina, Itaitu, o Gonçalo e o Gonçalinho, dentre outros distritos que nós insistimos e não conseguimos. Mas não conseguimos levar para o Batata, não conseguimos levar para o Paraíso, não conseguimos levar para Catinga do Moura e para outros distritos importantes da minha cidade e também da Bahia. E também nos frustramos
nós éramos relatores, somos relatores ainda, não vai dar mais tempo, evidentemente, de uma PEC que tornava a banda larga como direito fundamental. Esse é um aspecto da democratização da mídia, do conhecimento, do acesso à cultura, ao entretenimento e ao consumo, que é a expansão da banda larga para o interior, para as zonas rurais. Há um aspecto de exclusão. Nós não podemos criar dois Brasis. Hoje, não ter banda larga está excluído. É como antigamente não ter escola, não ter acesso à escola. O acesso à escola formal não é suficiente para ter igualdade de conhecimento e de oportunidade das pessoas. O acesso universal da banda larga, inclusive do ponto de vista da democratização da informação e da notícia, a universalização desse direito é fundamental para consolidar a redução da desigualdade no Brasil e para consolidar a democracia no Brasil. Nos frustramos também. Tivemos avanços, é verdade, mas tivemos poucos avanços. Avançamos muito em algumas áreas, mas aí eu vou fazer um apelo à presidenta Dilma, porque sei, porque vivencio, porque ando na Bahia toda e há um clamor. Avançamos muito com Lula e com Dilma num programa chamado Luz para Todos. Houve um avanço extraordinário, em alguns lugares quase a universalização do acesso à luz. Mas nós temos ainda na Bahia quase 200 mil famílias sem acesso à luz. A luz é um bem primário fundamental e talvez o bem primário de maior capacidade emancipatória, porque quando chega a luz, chega também a possibilidade de melhorar o estudo da criança na zona rural, naquela moradia. Quando chega a luz, melhora as condições de armazenamento da alimentação. As pessoas que não têm geladeira em casa se alimentam muito de alimentos conservados com sal, e o índice de câncer, de hipertensão e de outra doença, câncer de esôfago, hipertensão e outra doença. Nessas pessoas, a incidência é muito maior do que aquelas que se alimentam de carnes e outros produtos de origem não conservada no sal. Então, nós precisamos aumentar ainda ou finalizar esse programa, presidenta Dilma. O IBGE contribuiu para equivocadamente considerar que esse programa já foi finalizado, que já cumpriu a sua tarefa de diminuir o ritmo dele. Não, o Luz para Todos tem que voltar a ser o programa que tem o ritmo que tinha há um ano ou dois atrás, com prioridade absoluta. Como eu disse, o acesso à luz. Tem comunidades, senhora presidente, senhor ministro das Minas e Energia, tem comunidade à beira da barragem de Sobradinho, à beira do São Francisco, que fornece energia para boa parte do Nordeste, sem energia. Isso é injustiça, com eles que foram removidos, inclusive, em função da construção da barragem. Então é preciso que o Luz para Todos avance. É preciso, e aí, senhora presidenta, há uma notícia alvisareira que o Minha Casa Minha Vida continuará sendo um programa prioritário. Mas o Minha Casa Minha Vida que tem que avançar hoje, porque o outro avançou muito, é o Minha Casa Minha Vida Rural, Érica, o PNHR, principalmente no Nordeste. Esse país é o país das desigualdades reais. O PNHR avançou mais no sul do país, mas no Nordeste avançou muito pouco. As condições de habitação, ela interfere na qualidade de vida, interfere na qualidade da saúde. E nós temos péssimas condições habitacionais na zona rural do Nordeste, na zona rural da Bahia. É preciso avançar para consolidar esse programa, para chegar aos brasileiros que mais precisam de casa e moradia digna,
que são aqueles que estão na zona rural, que são os mais pobres, identificados pela senhora no programa Brasil Sem Miséria. Os mais pobres estão no Nordeste, os mais pobres estão na zona rural, os mais pobres são mulheres, os mais pobres são negros. Então a casa tem que chegar com outros programas na zona rural, da região mais pobre, para as mulheres negras, tá certo? E para as mulheres do Nordeste. Então, esses programas, eu acredito, se nós continuar ampliando o Água para Todos, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, se nós tivermos uma ampliação do acesso à banda larga e a universalização desses programas, nós teremos ainda um Brasil ainda mais igual, senhora presidenta. A senhora tem contribuído junto com o presidente Lula para reduzir enormemente a desigualdade no Brasil. Nós avançamos muito, mas precisamos continuar avançando na implantação de novas universidades. Na Bahia a senhora fez muito. Criamos no governo da senhora 2 novas universidades federais da Bahia, a do Oeste e a do Sul, 4 escolas federais de medicina, uma em Barreiras, uma em Santo Antônio de Jesus, uma em Paulo Afonso e Teixeira de Freitas, que eu contribuí, inclusive, para que fosse implementada. Mas ainda é pouco. A Bahia precisa de 3 ou 4 universidades federais ainda para estar em pé de igualdade com os estados do Sul e do Sudeste. Nós precisamos implantar a Universidade Federal da Chapada Diamantina, Multicamp, com um camp em Jacobina, um camp em Irecê, um camp em Itaberaba e um camp em Ceabra. Nós precisamos implantar a Universidade Federal do Nordeste da Bahia. Nós precisamos implantar a Universidade Federal de Vitória da Conquista, dentre outras. Então nós precisamos ainda enxergar o Nordeste como centro de atuação do governo para continuar reduzindo a desigualdade. Apesar no governo Lula, nós reconhecemos que os avanços do Nordeste foram extraordinários, até porque o Nordeste, pela primeira vez na história desse país, cresceu em proporção maior às demais regiões. Então, senhor presidente, eu quero aqui finalizar agradecendo a todos que nessa eleição eu tive 50 mil votos, eu não fui eleito, mas considero que com a eleição, com os recursos que eu tive, tá certo? Não, eu fui um deputado federal que fez campanha sem abrir um comitê, Érica. Um comitê. Não abri comitê. Tinha pouquíssimos placas, muros em Salvador. Várias pessoas perguntavam se eu era candidato. Fiz uma campanha que me orgulho, uma campanha limpa, uma campanha que eu chamei campanha pé no chão, no corpo a corpo com as pessoas, fazendo reunião, indo ao sindicato, indo às associações, indo aos assentamentos, indo para a rua, conversar com o povo. Não fui eleito, mas considero que 50 mil votos é muito voto para uma campanha como essa, por isso quero agradecer a todos. E fiz a minha distribuição de emenda desse ano, senhor presidente, com base na legitimidade que tive na última eleição, apesar de considerar as minhas plenárias de emendas participativas. Mas não poderia deixar de reconhecer a legitimação. Botei boa parte dos recursos de Jacobina, onde tive 13.700 votos. Nenhum deputado federal na história de Jacobina teve tantos votos. O segundo lugar teve 2.000 e poucos votos, senhor presidente. Eu fui o deputado federal mais votado. Por isso botei lá quase 2 milhões na UNEB, botei mais de 4 milhões na saúde, botei mais de 2 milhões na infraestrutura de Jacobina, botei o Ibaí também, e na cidade, em Tanquinho, Teixeira de Freitas e outras cidades que fui mais votado. Então eu quero agradecer ao povo da minha cidade, ao povo da Bahia, pelo reconhecimento. Não fui eleito, mas onde chego sou tratado com respeito, com reconhecimento da minha seriedade, do meu trabalho nessa casa. Não é à toa que eu fiz questão de me despedir no quase último dia. Talvez segunda-feira eu ainda esteja aqui, até porque ainda tenho bagagem
talvez não consiga levar tudo hoje. E se segunda-feira estiver aqui, como todo ano, farei ainda pronunciamento na segunda-feira. Tenho 100% de presença no ano eleitoral. Mesmo não ter sido eleito, vocês têm me visto aqui trabalhar com a mesma intensidade, porque o meu mandato foi eleito para 4 anos. Estou aqui pela responsabilidade que eu tenho com meus eleitores, com o meu povo, tá certo? E com essa casa, inclusive em respeito a meus colegas. Então, quero agradecer, senhor presidente, a tolerância e vou pedir licença a vocês, perdoá-lo, para não estar aqui junto com vocês no seguinte da sessão, porque, como eu disse, eu estou de mudança, eu tenho que fazer a minha transferência até, no máximo, dia 22. Obrigado a todos, um abraço, bom Natal para todo o povo brasileiro, para os baianos e jacobinenses, bom ano novo para todos os funcionários.